Caminhos do Mar proporciona aos seus visitantes uma experiência única e inesquecível, em meio à natureza da Mata Atlântica. Vistas espetaculares e atividades físicas. Pode ser visitado o ano todo. Percurso total. Tem 9 km e 200 metros, com duração de 6 horas, dependendo do tempo em que o visitante permanece nas paradas. Nível de dificuldade moderado e difícil. No parque, é possível realizar diversas atividades físicas, como caminhadas, corridas, ciclismo e até mesmo eventos esportivos, como triatlos e circuitos. O parque oferece infraestrutura para essas atividades, como banheiro, estacionamento e área de descanso. Opções de atividades físicas no Parque Caminhos do Mar: trilhas, corrida, caminhada, ciclismo e tirolesa. Todas as atividades são realizadas em meio à natureza, trazendo vários benefícios, como bem-estar, reduz o estresse, melhora o humor e fortalece o sistema imunológico. Agora vamos falar sobre as seguintes pesquisas que foram abordadas na expedição realizada no Parque Caminhos do Mar. Falaremos sobre a população, o ecossistema, comunidade e fatores bióticos e abióticos. No Parque Caminhos do Mar, podemos identificar populações de bugios, coatis, jacutingas ou palmeiras jussarás. Por exemplo, cada um desses grupos representa uma população distinta dentro da área preservada, que contribui para o seu todo. Já a comunidade no Caminhos do Mar inclui mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos, plantas, fungos e micro-organismos que habitam na Mata Atlântica local. Esses organismos interagem entre si por meio de cadeias alimentares, polinização, decomposição, entre outros. O ecossistema do Caminhos do Mar é um exemplo de ecossistema de Mata Atlântica, onde os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, interagem com fatores abióticos como a umidade, a altitude, a temperatura e a precipitação intensa típica da região e do solo fértil da serra. E também com fatores bióticos, que são componentes vivos de um ecossistema. No caso da reserva Caminhos do Mar, possui animais silvestres como bugios, tatus, aves como tucanos e gaviões, plantas nativas, entre outras, fungos e bactérias e decompositores, e a interação ecológica com a predação, multitualismo e a competição entre os animais. Na reserva Caminhos do Mar, possui um clima úmido tropical com altitudes variadas, com a influência sobre a vegetação do solo rico em matéria orgânica, a luz solar filtrada pela vegetação densa e recursos hídricos, rios nascentes, neblina constante. Vale lembrar que é um lugar muito gostoso de se estar, pois o clima é bem equilibrado. A poluição emitida pela Petrobras no final da descida do parque tem fortes impactos ambientais, principalmente nos rios daquela região, onde soltam os resquícios de seus produtos químicos, matando não só animais aquáticos, mas também a vegetação perto destes rios. E a emissão de gases tóxicos pela produção de petróleo pode ocasionar um efeito estufa. Por isso, teve a necessidade de intervenções ambientais para restaurar os ecossistemas da Mata Atlântica no parque. As ações foram realizadas majoritariamente pela Fundação Florestal e mais recentemente ampliadas pela Parquetur. As principais ações de restauração ambiental realizadas pelas instituições foram reflorestamento, recuperação da fauna, proteção dos recursos hídricos, remoção de construções e ocupações irregulares e a valorização do patrimônio sociocultural. Para realizar o reflorestamento, eles utilizaram o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, como ipês, palmeira jussara, cedros, entre outros tipos de plantas e árvores. Técnicas de plantio direto, adubação verde e o controle de espécies invasoras, e o reflorestamento de áreas degradadas por antigos usos como mineração, estradas ou ocupações humanas.
Para realizar a recuperação da fauna, eles utilizaram a criação de corredores ecológicos para permitir o deslocamento seguro da fauna e o monitoramento de espécies ameaçadas e a reintrodução de algumas populações. Para realizar a proteção dos recursos hídricos, eles utilizaram a recuperação de nascentes e cursos d'água, evitando o acúmulo de sedimentos e a poluição, e a manutenção da vegetação na margem dos rios, que ajudam a proteger a água e servem de abrigo para a fauna. Para realizar a remoção de construções e ocupações irregulares, as instituições tiveram que retirar as moradias ilegais e as estruturas abandonadas que comprometiam a vegetação e o solo. Para realizar a valorização do patrimônio histórico e cultural, as empresas responsáveis tiveram que fazer a restauração de antigos caminhos, como a Calçada do Lorena, integrando a conservação ambiental com a preservação histórica. Os resultados das restaurações foram aumento da biodiversidade local, melhoria na qualidade do ar e da água, reintegração de áreas que eram degradadas para o ecossistema da Mata Atlântica e a criação de um espaço para a educação ambiental. Houve um tempo em que a cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, nos anos 1970 e 80, o céu era cinza o dia inteiro. A fumaça da fábrica cobriu as montanhas e o ar tinha cheiro de química. As pessoas sabiam que algo estava errado. Era difícil respirar e as crianças viviam doentes. As árvores da Serra do Mar, uma das árvores mais verdes e bonitas do país, ficaram secas e sem vida. Na época, Cubatão era considerada uma das cidades mais poluentes do mundo, foi apelidada cruelmente de Vale da Morte. Mais de 300 mil pessoas viviam cercadas por indústrias que, embora gerassem empregos, despejavam toneladas de poluentes sem controle no ar, na água e no solo. As mudanças vieram com esforço, luta e cobrança. A própria população começou a exigir respostas. O governo criou leis ambientais mais rígidas e as indústrias foram obrigadas a mudar seus processos, instalar filtros e tratar os resíduos. O investimento foi alto, mas necessário. Aos poucos o céu começou a clarear. A natureza também deu sinal de esperança. As árvores da serra começaram a brotar novamente. Os rios se tornaram menos tóxicos. Inspirava estava carregado de dióxido de enxofre, um gás tóxico que causava chuvas ácidas. Com o tempo, a chuva matava boa parte da vegetação da Serra do Mar. As árvores e as plantas literalmente queimavam com a acidez do céu. No chão e no ar, partículas finas invisíveis, vindas da poeira industrial, penetravam nos pulmões das pessoas, agravando doenças respiratórias. As fábricas lançavam compostos tóxicos e metais pesados como chumbo e mercúrio sem controle, e resultando na contaminação no solo, no rio e nas plantas. Estavam a usar filtros enormes e lavadores que engoliam a poeira tóxica e os gases perigosos antes que eles chegassem aos pulmões das pessoas. Aquele céu que antes vivia acidentado começou a clarear novamente e com estações de monitoramento instaladas por toda a cidade. Foi possível acompanhar dia após dia se o ar estava mesmo melhorando. A água usada nas indústrias, antes de ser despejada nos rios sem tratamento, começou a passar por processos que retiravam os venenos. O oxigênio voltou às águas e com ele peixes e outros seres que tinham desaparecido voltaram. O rio Cubatão, que parecia condenado, começou a dar vida outra vez. Os solos contaminados foram escavados, tratados e trocados, e em muitas áreas a natureza ganhou aliados, micro-organismos e plantas capazes de limpar a terra, como se comessem os poluentes. Esse processo é mais lento, mas tem ajudado na recuperação de espaço antes considerado perigoso. E agora vamos falar sobre geografia na cidade de Cubatão, no Parque Caminhos do Mar. Se encontra na região metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo. O seu contexto histórico e ambiental foi nas décadas de 1970 e 1980. Cubatão foi chamada de Vale da Morte por ser uma das cidades mais poluídas do mundo, com graves impactos à saúde e ao meio ambiente. Empresas despejavam cerca de 1.000 toneladas diárias de poluentes, agravados pelo solo arenoso, mangues e rios da região. A sua importância econômica foi também nas décadas de 1970 e 1980. O seu polo industrial é importante nos setores de petroquímica, fertilizantes e refinaria. Em 1985, representava 3% do PIB do Brasil, com um crescimento anual de 4,4%.
Atualmente, segue entre os maiores da América Latina, ligado ao Porto de Santos, gerando empregos e movimentando logística e serviços. Agora, falaremos um pouco sobre o seu bioma encontrado no local. O seu bioma é a Mata Atlântica, um dos biomas mais conhecidos do Brasil e um dos maiores biomas do nosso território nacional. A sua vegetação original é densa, úmida e muito biodiversa, com árvores altas, bromélias, orquídeas e fauna variada. Relevo são áreas de planícies e principalmente a Serra do Mar com encostas íngremes. A proteção: muitas áreas da serra são unidades de conservação, como o Parque Estadual da Serra do Mar. A sua função ambiental é proteger nascentes e rios, serve como barreira natural contra a erosão e deslizamentos, mantém o equilíbrio climático local. Agora, vamos falar um pouco sobre o Parque Caminhos do Mar. A sua origem histórica é estrada antiga que ligava São Paulo ao litoral, usada desde o período colonial. O uso natural e o uso atual, parte transformada em rota turística e de ecoturismo, com trilhas e mirantes. Os seus atrativos são monumentos históricos da década de 1920, que foi a comemoração do centenário da Independência, vista panorâmica da Baixada Santista e do Porto de Santos, passagem por trechos preservados da Mata Atlântica. Falar sobre a parte sociológica do Caminhos do Mar, que tinha a Estrada Velha de Santos, que aconteceu a visita de Dom Pedro I, mais ou menos 1700. Antigamente era Brasil colonial, e tinha muito controle de exploração, recursos naturais, escravidão de indígenas, afro-brasileira e catequização. Parque de conservação ambiental, que era Mata Atlântica, 13% lucro como motivação em produtos agrícolas, usina hidrelétrica e refinaria, problemas com poluição, visitas, trilha da Lorena, que foi engenheiro, igreja, casa, Museu do Pelé e café, ética de responsabilidade, gerações futuras, contribuições de indígenas e africanas. Filosofia, Caminhos do Mar. O tipo de ética que esse texto nos traz é a ética ambiental. O texto ele foca em parte de exploração dos recursos naturais para desenvolvimento econômico do Brasil, o que dá a ideia do homem ser o centro de tudo. A ideia dessa ética é sendo como homem usar a natureza para satisfazer as suas necessidades e interesses econômicos. Essa ética justifica o desmatamento, a mineração e o uso intensivo dos recursos naturais. O problema dessa ética desconsidera a interdependência entre seres humanos e meio ambiente, fazendo assim a crise climática e ameaçando a biodiversidade. Hoje em dia, cresce o reconhecimento que a ética valoriza a natureza em si mesma, não como forma de recurso, é mais adequada para enfrentar a crise econômica, manter a fertilidade do solo, e a defesa é que evita esgotamento. O problema é que a nossa sociedade é priorizada o lucro e o crescimento econômico. Isso gera desmatamento, poluição climática e poluição. Pelo outro lado, existe a ética ecocêntrica. Essa ética consiste em uma exigência, uma mudança cultural profunda por desabafa o costume atual e interesses atuais. Um exemplo disso é o povo de quilombolas. Eles plantam mandioca usando uma rotação de áreas para manter a fertilidade do solo. E a defesa é que evita o esgotamento da terra e preserva a mata ao redor, garantindo alimento e sustentabilidade. Em muitas regiões do Brasil, vários povos, como por exemplo, índios e quilombolas, utilizam sistemas agroflorestal, onde plantam vários alimentos e árvores, imitando a diversidade da floresta. Esse método
Consiste também em proteger nascentes, ajudando a combate climático. A defesa são práticas que sustentam para não esgotar os recursos naturais. Além disso, preserva conhecimentos ancestrais que ensinam a preservar os ciclos da natureza. Adota o sistema da agroflorestais em reduzir o desmatamento em larga escala para produzir o desmatamento, recuperar áreas degradadas e garantir produção de alimento, sendo uma alternativa para o futuro mais sustentável. Foi como Ailton Krenak falou: preservar a natureza é preservar a nossa própria história. Preservar a natureza para não ter problemas no futuro, como poluição e mudanças climáticas. E se as pessoas não têm consciência para continuar tendo um ambiente agradável para viver? Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Denis, eu sou biólogo aqui no Parque Caminhos do Mar, eu trabalho aqui como monitor ambiental, monitor turístico. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês as características que a gente tem aqui no parque, de vegetação, de animais, de clima. Aqui a gente está no estado de São Paulo, aqui é a Serra do Mar. Então a gente vai ter a divisão entre a Baixada Santista e a capital. Aqui a gente vai ter a Serra do Mar, que ela vai ser composta majoritariamente por Mata Atlântica, que é uma floresta de umbrófila densa. O que é isso? São árvores que elas buscam um aporte de luz muito grande. Então as plantas elas vão disputar por território. A gente pode ver, se a gente entrar na mata, que é bem fechada mesmo, porque todas as plantas elas estão ali disputando pelo território, tá bom, pessoal? De animais aqui a gente consegue encontrar bastantes animais silvestres. A gente consegue encontrar muitos répteis, muitas cobras, a gente encontra também cachorros do mato, macuco, que é uma ave terrestre, a gente tem casais de gaviões aqui também. Por conta da gente estar aqui numa serra, aqui é a Serra do Mar, a gente consegue encontrar muita neblina também. Isso ocorre por causa da diferença de pressão nas partes da serra. Por quê? A gente tem uma diferença de 700 metros entre cada ponto. Então a diferença de pressão vai gerar a neblina. Tá? Aqui no parque a gente também consegue encontrar diversos monumentos que foram construídos junto com a inauguração da rodovia, a rodovia do Caminhos do Mar, que seria a Estrada Velha de Santos. Esses monumentos eles foram criados para homenagear partes do período colonial brasileiro. A gente tem tanto estruturas que representam essas construções, como lugares que fazem homenagem ao processo de independência do Brasil.